Esse assunto de hoje é um assunto técnico que tem como alvo e foco os profissionais operadores de caldeiras, os profissionais de manutenção que se envolvem com caldeiras e assim como os profissionais que lidam com segurança do trabalho. Então, o assunto que eu trago aqui trata exatamente da purga da caldeira. Então, eu estou falando para profissionais que eles sabem muito bem o que é purga, mas a purga é um recurso que nós projetamos para as caldeiras para que se tenha, como diz a palavra, a purga dos sólidos em suspensão da água que está no interior da caldeira, que é exatamente a água que vai então se transformar em vapor. Mas nós sabemos que nem toda a água está disponível e tem os parâmetros coerentes com a caldeira, que tem a ver com a pressão, que tem a ver exatamente como ela foi então projetada. Mas a purga é exatamente como diz a palavra, é para retirar do interior dessa água exatamente o sólido em suspensão. Então, esse sólido em suspensão é exatamente aquela água que não tem os parâmetros coerentes, é uma água indevida que está lá na caldeira. Ela não passou então por um tratamento físico-químico para alcançar os parâmetros principais como de dureza, de alcalinidade, de pH e os demais parâmetros exigidos para que essa água esteja lá no interior da caldeira. Quando a água não é tratada, a caldeira, num adjetivo direto, ela fica entupida de lama, que é exatamente o que vai incrustar a caldeira, vai criar uma incrustação nos tubos de gás quente, do lado em contato com a água, e assim como nós vamos ter a parte de incrustação, tanto nos espelhos, como no corpo cilíndrico da caldeira, que está em contato com essa água. Então são diversas agravantes, aonde isto vai produzir uma camada bem espessa, dependendo da má qualidade dessa água, que já vai trazer danos como uma resistência térmica à transferência do calor que está fluindo no interior do tubo de gases quentes, que através desse calor vai atravessar a parede do tubo e vai encontrar a incrustação. Essa resistência térmica vai se opor à passagem do calor.
nós já vamos ter aí a questão do aumento de consumo de lenha que esse proprietário da caldeira vai ter que ter para suprir exatamente fazer com que ele consiga aquecer a água dele para produzir vapor. Então ele vai queimar muito mais combustível. Então ele vai impactar o preço do vapor que ele está produzindo. E como maior agravante ainda, entre essa capa de incrustação e o aço, vai tender a formar um processo de corrosão e desgastar a parte metálica então do tubo. É tanto que na prática nós temos observado, quando se analisa aquela lama, quando se analisa o cascalho que fica sedimentado no fundo da caldeira, a gente observa aqueles cascalhos já trazendo partes metálicas. Então é sinal que a caldeira está perdendo também espessura. E os senhores operadores de caldeira, os senhores técnicos de segurança, os senhores da manutenção, que cuidam desse equipamento que se enquadra em aquele equipamento com risco de explosão, sabem que quando calculamos, quando projetamos a caldeira, nós calculamos a caldeira em função de uma PMTA, pressão máxima admissível, que essa caldeira pode trabalhar. E essa pressão máxima de trabalho admissível, ela é diretamente função da espessura da chapa, da parte cilíndrica dessa caldeira e dos espelhos. E se esse corpo da caldeira está perdendo espessura, a pressão interna da caldeira vai, não sendo mais a PMTA inicial do projeto feito com a caldeira sem corrosão, a pressão interna da caldeira pode superar então a resistência que se opunha à pressão interna da caldeira, que era função da espessura do material, tensão admissível. Basicamente, quando a pressão interna superar a PMTA, a caldeira entra em risco de explosão. Eu reforcei mais esse assunto, porque está no escopo aqui da explicação, mas o que eu tenho aqui de mensagem a passar é o cuidado que os senhores, mesmo na caldeira que tenha água tratada, utilizando osmose reversa, utilizando abrandadores, utilizando os equipamentos para tratar a água, tem que existir a descarga de fundo. E a descarga de fundo, que pode ser retirada lá dos depósitos da lama que fica incrustada nos coletores da fornalha, e principalmente retirar
o sólido em suspensão que fica no interior do corpo da caldeira, nós precisamos da descarga de fundo. É o que nós chamamos purgar a caldeira. Então a palavra purga é no sentido de retirar. Então, explicando, a caldeira tem que ter o ciclo de purga. O ciclo é o tempo, em tempos, que essa válvula de descarga de fundo tem que purgar, tem que abrir para retirar exatamente a lama, retirar os sólidos em suspensão que está no interior da caldeira. Então essa purga é o tempo de abertura. Esse tempo de abertura é contado em segundos, 3, 4, 5, 6, 7 segundos. E o ciclo é exatamente de quanto em quanto tempo é dado então a purga. Então o ciclo pode ser de 8 em 8 horas, pode ser de 12 em 12 horas, pode ser de 20 em 24 horas, mas quem determina isso aí é exatamente aquele profissional da química que trabalha no tratamento d'água, que faz a análise físico-química da água e ele determina o ciclo e a purga da caldeira. O ciclo, como eu já falei, pode ser de 8 em 8 horas, de 20 em 24 horas, de 4 em 4 horas, mas quem determina é exatamente a análise físico-química da água. E a purga é o tempo que a válvula permanece aberta. Agora, como informação, a válvula de purga de uma caldeira, ela abre muito rápido e fica lá em 3, 4, 7 segundos. E assim também como fecha muito rápido. Esse comportamento é o que causa o expurgo, causa um arraste. Então, as válvulas automatizadas, a própria construção do dispositivo válvula de purga, válvula de descarga de fundo, tem esse comportamento de abrir rápido e fechar rápido, que é exatamente para que ocorra o efeito de purga. Então, baseado no que eu estou falando, os senhores operadores que não têm a caldeira ainda com a purga automatizada, quando os senhores forem abrir a válvula de descarga de fundo, normalmente nós colocamos e projetamos uma válvula esférica, porque ela dá essa condição de apresentar imediatamente um furo para a água passar, assim como ela dá a condição de imediatamente fechar. Então os senhores abram de forma instantânea e contem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fecha. Dessa forma, os senhores estão fazendo a purga e dando o efeito de arraste. Então fica a mensagem para os senhores operadores de caldeira e para as empresas que ainda não automatizaram
as válvulas de descarga de fundo, que façam isso em cima de uma análise físico-química, então, da água, pelo um profissional da área química, especializado em tratamento da água para caldeiras.